Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com cada um dos alunos da nossa EBD, da turma de Apologética. Que bom, estamos aqui para falar da, ou melhor, para defender a nossa fé, não é verdade? Eu estou encarregado aí do módulo As Testemunhas de Jeová. E eu gostaria de explicar a vocês como vai ser esse período aí que vocês estarão comigo, no aprendizado para defender a sua fé desta seita perigosa, tá bom? Mas antes de explicar qualquer coisa, eu gostaria de orar por sua vida. Você que está ouvindo o áudio aí, tá, ou melhor, ouvindo e vendo, porque eu estou fazendo um vídeo com áudio, né? Já explicando uma forma de textual também. Gostaria de orar por você, tá bom? Pediria que você colocasse a mão no seu coração para orarmos ao Senhor e pedir a que Deus venha abrir o nosso entendimento para compreender as verdades contidas na sua palavra. Senhor, que a graça e as consolações do doce Espírito repouse sobre cada aluno que está ouvindo neste momento este estudo. Vem, Senhor, ministrar de uma forma soberana, para que de uma forma soberana teus filhos entendam, compreendam a tua palavra, as verdades da tua palavra, para que venham não só serem edificados segundo o teu espírito, mas para defenderem a sua fé dos maus ensinamentos, das falsas doutrinas, das heresias que circulam ao nosso redor. Abençoa a família, os filhos, abençoa cada um neste momento. Que nada de ordem física ou espiritual venha atrapalhar o ensinamento e nem mesmo o aprendizado dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse primeiro módulo que nós iremos estudar, ele vai tratar sobre o conhecimento sobre as testemunhas de Jeová, ok? Então, o primeiro módulo é quem são as testemunhas de Jeová. Depois eu colocarei, vou postar depois, os módulos onde vamos estudar, ver a parte doutrinária das testemunhas de Jeová, e ao mesmo tempo que nós estaremos estudando, nós também veremos a defesa apologética, tá bom? Então vamos ver sobre o nome Jeová, o nome de Deus. Vamos ver sobre o Espírito Santo. Vamos ver sobre transfusão de sangue. Vamos ver sobre Satanás. Enfim, tudo que se diz respeito às heresias que as testemunhas de Jeová ensinam aos seus adeptos, tá bom? Então, sem demora, primeiro módulo, que vocês tenham um ótimo aprendizado. Quem são as testemunhas de Jeová? Meus irmãos, para entender quem são as testemunhas de Jeová, temos que saber a diferença entre ser uma igreja autenticamente cristã e uma seita. Todas as religiões cristãs, todas elas, têm pontos
que são inegociáveis. É o que chamamos de dogmas da igreja. Esses dogmas são doutrinas que jamais podem ser removidas, alteradas, acrescentadas. E eu coloquei aqui pelo menos 7 dogmas, 7 pontos doutrinários que toda igreja cristã tem. A primeira delas é a natureza de Deus revelada nas 3 pessoas da Trindade Santa. Deus é único, mas ao mesmo tempo ele é 3. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esses 3 são um. É um mistério. Este mistério que é contido na Bíblia, Deus Pai, no Velho Testamento, existiu. Deus Filho também no Velho Testamento existiu. E o Deus Espírito Santo existiu no Velho Testamento e também no Novo, os 3. Essa doutrina da Trindade é algo marcante da igreja cristã. Ok? Apesar de o nome Trindade Santa não existir na Bíblia, mas os personagens existem. Deus sempre se revelou na pessoa da Trindade Santa. O Deus Filho sempre existiu, o Deus Espírito sempre existiu e o Deus Pai sempre existiu. São a mesma pessoa. Esse dogma não pode ser de maneira nenhuma removido. Segundo dogma da igreja. Nós acreditamos na humanidade e divindade de Jesus Cristo. Ele é homem, ele é Deus. Meus irmãos, se eu e você acreditássemos que Cristo não encarnou, não se tornou homem como eu e você, a diferença é que ele não pecou, ele não nasceu no pecado e nem pecou. Se nós não acreditássemos nisto, a morte dele não valeria de absolutamente nada. A morte dele seria algo falso. Seria algo que mentiroso, oculto. Então ele realmente é homem. Ele foi homem. Ele sofreu, ele chorou, ele teve fome, ele cansou-se. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. E ele também é Deus. Como nós já vimos no primeiro dogma, ele faz parte da Trindade Santa. Ele é o Deus Filho. Várias vezes conseguimos enxergar Jesus Cristo agindo com um poder que só Deus tem. Por exemplo, ressuscitando mortos. Por exemplo, ordenando ao mar, ao vento. Por exemplo, com onisciência. Enfim, o nosso Jesus, ele foi homem e ele é Deus. Esse é o segundo dogma da igreja. Terceiro dogma da igreja que não pode ser alterado nem removido. Cremos que Deus se revelou à humanidade de uma forma específica através de seus atos poderosos e palavra falada fielmente registradas nas Escrituras
e supremamente revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, aprendemos isso. Deus se revela de várias formas, mas principalmente com seus atos desde a eternidade, com seus atos de libertação, de amor à humanidade, e que isso tudo está registrado de uma forma fiel nas Escrituras Sagradas. Toda igreja cristã genuína sempre acredita, sempre crê que as Escrituras, a palavra, não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus. É a boca de Deus. É a santa palavra dele, as Escrituras Sagradas. Essas Escrituras Sagradas não podem ser removidos, não podem ser alterados. Aliás, a Bíblia condena todo aquele que acrescenta um tio, uma vírgula na sua palavra. Quarto dogma da igreja. Na necessidade, nós cremos, como igreja cristã, nós cremos na necessidade universal de salvação e na singularidade do trabalho salvador de Cristo para trazer perdão, livramento, regeneração, adoção e santificação. A igreja cristã verdadeira, ela crê que a salvação vem através de Jesus e que só Jesus perdoa o homem dos seus pecados. Só Jesus livra este homem do inferno e do juízo condenador. Só Jesus regenera este homem da corrupção do pecado. Só Jesus, só através de Jesus, nós passamos de criatura para filhos, adoção. Só através de Jesus nós entramos no processo de santificação. Este quarto dogma, toda igreja cristã ensina, tem. Quinto dogma da igreja. A nossa grande esperança é a segunda vinda de Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja santa. Esta é a esperança de toda a igreja genuína, a esperança que o seu noivo virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Sexto dogma da igreja e último. Afirmamos que haverá um juízo final, onde todas as pessoas prestarão contas a Deus. Meus irmãos, estes são os principais dogmas da igreja e que jamais podem ser alterados. E o que é agora a seita? O que é uma seita? Sabendo o que são os pontos dos dogmas da igreja cristã, agora você vai saber o que é uma seita. Seita é toda crença que não aceita, que remove, altera, acrescenta algo nos dogmas da igreja, bem como na palavra de Deus. Toda seita que faz isso, ou melhor, toda igreja que faz isso, ela é considerada uma seita. Toda igreja que altera, que remove, que acrescenta qualquer daqueles pontos que eu citei, sem medo, é considerada uma seita.
Então eu volto à pergunta do início. Quem são as testemunhas de Jeová? Para nós, e agora também para vocês, que talvez não estavam sabendo, as testemunhas de Jeová, portanto, por não acreditarem nos dogmas da igreja, por alterarem as escrituras para interpretarem segundo os homens e não segundo o Espírito Santo, as testemunhas de Jeová são, portanto, uma seita. E uma seita muito perigosa. Quem foi o fundador das testemunhas de Jeová? Quem foi o fundador das testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová iniciaram suas atividades a partir da década de 1870, no século XIX. Charles Russell, junto com alguns amigos, formou um pequeno grupo de estudantes da Bíblia. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Esse grupo começaram a estudar a Bíblia e ficaram tão presunçosos que se consideravam como detentores das verdades bíblicas. Eu creio que vocês já ouviram falar da revista Sentinela. Estas revistas foram criadas por esses grupos de estudos. O que é a Sentinela? Modelo de ideias e de interpretações erradas da Bíblia. Esse grupo de estudantes passaram a querer divulgar as suas ideias. Foi onde nasceu a revista Sentinela, que através de estudos feitos nas casas, eles começaram a disseminar, a ampliar as suas ideias. A princípio, esse grupo foi chamado de Estudantes Internacionais da Bíblia. Em seguida, Russell fundou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião. Mas posteriormente houve mudanças doutrinárias e organizacionais significativas, chefiada por Joseph Franklin. E o nome Testemunhas de Jeová foi adotado no ano de 1931 para diferenciá-los de outros grupos de estudantes da Bíblia e simbolizar uma ruptura com o legado das tradições de Russell. Joseph Franklin, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, o que criou o nome As Testemunhas de Jeová, ele propôs esse nome para legitimar a escolha do nome. Eles usaram um texto bíblico de Isaías 43, versículo 10, que conforme a tradução da sua Bíblia, que eles criaram uma Bíblia com interpretações erradas, beneficiando somente a sua doutrina, que é a TNM, Tradução do Novo Mundo, publicada pelas Testemunhas de Jeová cerca de 20 anos mais tarde, diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas. É a pronunciação de Jeová, sim, meu servo a quem escolhi,
para que saibais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Esse é um dos textos que eles criaram o nome As Testemunhas de Jeová. O que é engraçado, já dando uma pincelada sobre a apologética, eles gostam de pegar essa última parte, quando Isaías diz, e Deus falando, antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum Deus. Algumas seitas ensinam que Cristo foi criado, então, portanto, Cristo não pode ser Deus. Só que nós, cristãos, cremos, porque estudamos a Bíblia, acreditamos que Cristo já existia antes da fundação do mundo. Segunda coisa, aqui tem uma verdade. Depois de Deus não existe outro Deus. Só que Cristo não é outro Deus. Cristo, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Esse Deus que está falando aqui no versículo 10 de Isaías, capítulo 43, que eles chamam de Jeová, na verdade, esse Deus é o mesmo Cristo. É o mesmo Senhor que sempre existiu. Então não tem outro Deus, é o mesmo. Só que esse Deus, ele tem as suas ações formadas através da Trindade Santa. São 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são consubstanciais. São uma só pessoa. Como entender isso, Diácono Silvestre? Não se entende, se crê. Esse é um dos assuntos que estão aquém da nossa mente limitada. Tem outros assuntos. Esse é um dos assuntos que eu e você nunca vamos entender enquanto estivermos neste mundo com a mente limitada. Tem outras coisas que a gente não vai compreender. Mas a Bíblia, ela mostra claramente que Deus age na pessoa do Pai, como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Onde fica a sede das Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová são organizadas em uma hierarquia, no que a liderança chama de organização teocrática. Dizem ser da única organização visível de Deus na Terra. São lideradas pelo corpo governante. Um grupo totalmente masculino que desde o ano de 2014 tem 7 membros, sendo que todos estes componentes, esse corpo governante, professam ser da parte da classe ungida. O que é, Silvestre, esta classe ungida? Essa classe ungida, meus irmãos, é uma das aberrações, ensinos errados da Testemunha de Jeová. Eles dizem que aqueles 144 mil selados são os 144 mil que vão morar no céu. São chamados a classe ungida. E esses que fazem parte do corpo governante, só eles vão para o céu. O restante, dos seus membros, dos seus adeptos, vão morar aqui na terra que vai ser restaurada. Olha que coisa bonita, né?
Só a elite vai para o céu. Eita, é muita coisa. Meus irmãos, continuando aqui. Professam a parte da classe ungida como uma esperança de vida celestial, baseado na sede da Sociedade Torre de Vigia, em Nova York. Não há eleições, os membros novos são eleitos pelo grupo existente. Ou seja, esse grupo de 7 não é os adeptos que escolhem outros para fazerem parte do grupo. São eles mesmos que votam entre si. É tipo um cartel, meus irmãos. É uma ditadura. Esse corpo governante, ele domina todos os adeptos, todas o que é que podemos dizer? Todas as seitas das Testemunhas de Jeová, todos os ensinamentos partem, todas as decisões partem desse grupo governante. O corpo governante descrevia-se como representativo, ou seja, porta-voz da classe dos escravos fiéis e discretos de Deus. Vamos entrar propriamente dito na parte, na etimologia da palavra, né? Eles se organizam, as testemunhas de Jeová, eles se organizam de uma forma teocrática. A origem da palavra teocracia, presta atenção, junção do grego theos, que significa Deus, e klaten, que significa governar. Essa classe que chamam de corpo governante, cuja sede é em Nova York, eles, meus irmãos, se intitulam a própria voz de Deus na terra. Quantos adeptos existem no mundo e no Brasil das Testemunhas de Jeová? O grupo afirma ter mundialmente 8.695.808 adeptos. No Brasil, 1.392.208 testemunhas de Jeová. Eles usam a mesma Bíblia que a nossa? As testemunhas de Jeová têm uma versão particular da Bíblia, chamada de TNM, Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E por quê? Simples. Tudo que contradiz seu aparato doutrinal é modificado. Por isso criaram essa outra Bíblia. Eles modificaram da Bíblia original, daquelas que nós cremos, que conhecemos, muitas passagens, muitas palavras, para que se adeque a seus ensinamentos errôneos, heréticos. Mudam o texto original, acrescentam novas interpretações na Bíblia e distorcem todas as passagens referentes à deidade de Cristo, referentes à personalidade do Espírito Santo, e entre outras que veremos nas outras aulas, questões variadas que distorceram. Por isso criaram esta versão da Bíblia TNM. E a pergunta é: eles usam a mesma Bíblia que a nossa? De maneira nenhuma. Porque se usassem, estariam dando um tiro no próprio pé. Porque a Bíblia, a nossa Bíblia, condena veemente as práticas, muitas práticas erradas, heréticas das testemunhas de Jeová. O que é o termo
desassociação. Aqui tem o termo, né? Na verdade, é o que é o termo desassociação. Para algumas ex-testemunhas de Jeová, abandonar a sua crença, abandonar essa seita, não significa apenas abrir mão de uma religião, mas também se afastar de entes queridos. Em muitos casos, amigos e familiares, eles são orientados a cortar todos os laços com as pessoas, as levando ao isolamento e, em casos extremos, até a pensamentos suicidas. Tem um testemunho de uma mulher chamada Sarah. É evidente que esse nome é fictício, porque no documento que eu busquei esta testemunha, né, o documento dizia que ela não podia se identificar para não receber de seus adeptos ameaças. Conta esta Sarah, ela dizendo: não falo com ninguém da minha família, não temos nenhum contato, porque eu me desassociei. No ano passado, a jovem que está na casa dos 20 anos foi expulsa de um grupo das Testemunhas de Jeová em um processo que eles chamam, que é conhecido como desassociação. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte, conhecendo as testemunhas de Jeová. Eu sei que talvez tenha muitas perguntas que você quer fazer, mas se for com respeito ou se for para acrescentar na parte deste módulo, que é conhecendo as testemunhas de Jeová, pode fazer no grupo, pessoalmente, tá ok? Nas próximas aulas, então, estaremos estudando propriamente, né, a parte doutrinária das testemunhas de Jeová. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.